Shalom Lekulam. Bem, por que as pessoas confundem tanto israelense com israelita, erroneamente chamado judeu? Então há uma diferença muito grande, gente, entre israelense e israelita, comumente chamado judeu. Então o que é um israelense? Israelense é a nacionalidade. Quem nasce em Israel é israelense. Independente da tua religião, independente da tua etnia, se uma pessoa nasce em Israel, ela é israelense. E quando nasce em Israel, não quer dizer que a pessoa é uma israelita ou judeu. Não quer dizer que nasceu em Israel, ele é da etnia do nosso povo israelita, comumente chamado judeu. Então, israelense é nacionalidade, israelita é uma etnia, é um povo de origem, da origem de Abraão, o nosso patriarca. Então o israelita é hoje chamado judeu, mas é errado. Então, o que nós observamos hoje em dia é uma confusão muito grande entre as pessoas no meio das pessoas, aqui no Brasil, lamentavelmente confundido israelense com o judeu. Então, se tu nasce, se uma pessoa, se um filho teu, se tu é cristão e tu vai morar em Israel, e o teu filho nasce em Israel, ele é um israelense, ele é de nacionalidade israelense, ele é um natural de Israel porque nasceu em Israel, mesmo tu sendo cristão, mesmo tu sendo um árabe islâmico, mesmo tu sendo um persa islâmico, mesmo tu sendo um turco islâmico, se teu filho nasce em Israel, ele é um israelense. Ele tem a nacionalidade israelense, porque ele nasceu lá. Isso é a nacionalidade. Se um jogador de futebol, ele é emprestado para um time de futebol de Israel, e de repente gostam do futebol daquele brasileiro, e o brasileiro sai daqui como um cristão, vamos assim dizer, e vai para Israel jogar futebol em Israel. Ele é contratado por um time de Israel. Então ele está lá como um brasileiro, com um visto provisório talvez, porque ele está lá para exercer o seu trabalho como um jogador de futebol. Mas de repente gostam do futebol dele e fazem uma proposta para que ele ganhe um visto, ou seja, para que ele fique de uma vez lá em Israel, depois de alguns anos, que se ele pode defender a seleção de Israel, ele aceita, ele abraça a ideia e ele recebe a proposta de receber cidadania israelense. Então o brasileiro recebe cidadania israelense do governo de Israel. Então ele passa a ser um brasileiro de dupla cidadania. Ele é brasileiro porque nasceu no Brasil, tem nacionalidade brasileira já, mas ao receber a cidadania israelense, ele passa a ser um cidadão israelense. Ele se torna israelense, por meio de reconhecimento do governo de Israel. E mesmo ele não tendo nascido em Israel, ele é um cidadão israelense e vai ficar permanentemente lá em Israel, vivendo em Israel, e até morrer em Israel se quiser. Então tem duas formas de ser israelense: ou nasce em Israel, ou recebe cidadania israelense por meio do governo. Foi naturalizado o cidadão israelense. O governo fez a proposta, a pessoa aceitou, e
se naturalizou cidadão israelense, se torna um cidadão israelense. Então, quando se fala israelense, muitas das vezes está se falando de um israelense cristão. Muitas das vezes está se falando de um israelense que é um árabe, que é um islâmico. Ele é israelense, mas de etnia árabe. Quando eu falo etnia árabe, estou falando de um povo de descendência de Ismael, filho de Abraão com Hagar, a egípcia. Quando estou falando de israelita, estou falando de um povo descendente de Abraão, filho de Abraão com Sarai, né, por meio de Isaac, que era irmão por parte de pai de Ismael. Então, entenda, israelense é uma nacionalidade, qualquer pessoa pode ter uma cidadania israelense, mas nem todo israelense é israelita, ou seja, judeu. Então, não se pode fazer uma confusão dessa no dia de hoje, porque quando se falar de um israelense, então você tem que observar se realmente aquele israelense é um israelita, ou seja, judeu. Agora, quando se fala judeu, aí tudo bem, está se falando do povo, né, de uma etnia, de um povo que descende de Abraão. Aí tudo bem, está sendo direto. Mas entenda bem, gente, quantas vezes pessoas da nossa comunidade falam que existem pessoas ignorantes que criticam quando ele fala que é um israelita, né, comumente chamado judeu, ou uma judia. A pessoa diz, e tu veio de Israel, fala com ironia. Quer dizer, a pessoa é ignorante. Então entenda bem, gente, só um instante. Então até peguei aqui a minha cola para fazer apenas uma comparação. O que era a Judéia no início da Era Comum? No ano 70, até o ano 70 da Era Comum, a Judéia era um reino. Aí você pode alguém dizer, não, nessa época a Judéia era uma província romana. Não, era um reino. Era o reino de Yehudá, o reino de Judá. Por que era reino? Porque Herodes era rei. Então, se Herodes era rei, então a Judéia não era uma província romana. Ela era um reino subjugado pelo Império Romano. Israel, gente, quando foi fundado, o primeiro rei legítimo foi Davi, sobre o Reino Unido de Israel, há milênios atrás. O primeiro rei foi Shaul, sobre o Reino Unido de Israel. O segundo rei foi Davi, sobre o Reino Unido de Israel. Eram as 12, os 12 principados. Eram 12 principados sobre o reino de Shaul, depois Davi, e depois o terceiro rei sobre o reino unido de Israel foi Shelomó. Então, quando Shelomó ele faleceu, houve uma divisão. O filho de Shelomó acabou tendo que enfrentar uma revolta popular. As tribos do norte, ou seja, as províncias, ou seja, os principados do norte, não quiseram ficar sob o reinado, sobre o reino, né, sobre a liderança do filho de Shelomó, e acabou realmente aceitando ser liderado por um general que estava foragido. Esse general voltou do Egito e liderou os principados do norte de Israel. Então Israel se dividiu. Então o norte de Israel ficou ficou sendo chamado ainda de Israel, o reino do norte, com os outros principados do norte, ficou sendo chamado de Israel, e o povo sendo chamado de israelitas. E a capital era Samaria. O reino do sul,
né, os principados do sul, como o território de Yehudá, né, de Judá, que era o maior território que tinha, juntamente com o território de Benjamim, né, formou um outro reino. Ficou o reino de Israel do Norte e o reino de Israel do Sul, como é hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Reino, era um reino só, mas se dividiu. Então, o que se pode observar nisso aí, gente, é que a capital do reino do sul, né, ficou sendo chamado de Jerusalém, porque Jerusalém ficou, se encontrava no território dos dois principados do sul. Então, a capital, ou seja, o reino do sul ficou sendo chamado de reino de Yehudá, ou seja, reino de Judá. O reino do norte ficou sendo chamado de reino de Israel. Até a Síria atacar o reino do norte, devido à desobediência, e destruir o reino do norte, ocupar o reino do norte. Aí ficou existindo somente o reino do sul, com o nome de reino de Judá, por causa do território de Yehudá, né, que era o maior território. Então, o que é o judeu? O judeu é aquele que é da tribo de Judá. Então, os benjamitas que ficaram no reino do sul passaram também a ser confundidos com judeus, né? Passaram a ser chamados de judeus também. Os levitas que também ficaram no reino do sul, o reino do sul passou a ser chamado de reino de Judá. Então, os levitas também passaram a ser chamados de judeus. Mas eles não eram judeus, eles eram benjamitas. Os benjamitas não eram judeus, eles eram benjamitas, eram israelitas. Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu, porque existem pessoas das outras tribos. Como a gente vai comemorar a festa de Purim. A festa de Purim, a gente lê a história de Esté, de Mordecai, né? Então, quem era Mordecai? Ele era um judeu? Não, ele era um benjamita. Ele é da tribo de Benjamim. Mas Mordecai, ele é confundido com judeu, é chamado erroneamente de judeu, mas ele não era judeu, ele era até israelita, porque todo judeu é israelita e todo benjamita é israelita, mas nem todo israelita é judeu, porque o Mordecai, ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim. Então veja só a confusão. Até hoje, as pessoas chamam, foi israelita, chamam de judeu. E às vezes a pessoa não é da tribo de Judá. Ele não é um judeu. Ele não é da descendência de Judá. Ele não é dessa descendência, ele é da descendência, às vezes, de Levi. Às vezes da descendência de Benjamim. Às vezes de descendência de outros, de outra tribo. Mas as pessoas chamam de judeu, mas só que está errado. O nome correto é israelita. Então, gente, ficou existindo durante muitos anos o reino do Israel, o reino do sul, com o nome de Israel, ou seja, o nome de reino de Judá, ou Judéia, posteriormente chamado de Judéia. Então, quando você vê que no tempo do Império Romano, o Império Romano ele invade a Judéia e subjuga, domina o reino de Judá, né, que é chamado Judéia. Então, porque no tempo que Roma invadiu, ou seja, dominou a Judéia não era a província romana, era um reino da Judéia. Por que era reino da Judéia? Porque Herodes era um rei, ele não era um governador, um enviado ou seja, um governo de uma província romana, não era. Então, até o ano 70, gente, até o ano 70 da Era Comum, a Judéia era um reino, o reino de Judá, o reino da Judéia. Tá, gente? E as pessoas, qualquer pessoa de qualquer tribo de Israel era chamado de judeu, porque confundiam todos aqueles que estavam no reino do sul. E o que acontece, né?
é que no ano 70, os israelitas da Judéia se rebelaram contra o Império Romano. E Roma mandou um grande exército contra os nossos irmãos. Cercaram Jerusalém, cercaram Israel, e ali foi um banho de sangue muito grande. Aí sim, no ano 70, quando os israelitas do reino da Judéia se rebelaram contra o Império Romano mandou um grande exército e derrotou os nossos irmãos, destruíram a cidade de Jerusalém e tudo mais. Eles foram dispersos pelo mundo. Eles foram expulsos, foram expulsos daquela área, porque se rebelaram. Que se rebelaram contra o Império Romano. Então, o imperador romano, com ódio dos nossos irmãos, e sabendo que os filisteus eram os maiores, foram os piores inimigos de Israel na época, ele passou a chamar a Judéia de Palestina, que em grego é Filistia. E Filistia, como você sabe que Filistia é o reino, é a terra dos filisteus. Mas só a partir daí, a partir do ano 70, que todos os nossos irmãos israelitas, comumente chamados judeus, são expulsos da Judéia. Só a partir daí é que o reino da Judéia se torna uma província romana. Se torna uma província romana. E todos os israelitas, comumente chamados judeus, são expulsos daquela área e se espalham pelo mundo. Se espalham pelo mundo. Então, você acha que 100 anos depois, 1000 anos depois, 1500 anos depois, ou quase 2000 anos depois, a pessoa pode se confundir israelita com israelense, sendo que esse termo israelense não existia no tempo do reino de Israel unido, Shaul, Davi e Salomão. E esse termo israelense, esse nome israelense, não existia no tempo do reino de Israel do norte nem do sul. E esse termo israelense não existia no tempo do reino da Judéia, antes de ser destruído, varrido do mapa pelo Império Romano. Então, entenda bem. Então, a gente, calculando aqui, do ano 70 do ano 70 depois da Era Comum, ao ano 1070 da Era Comum, 1000 anos depois, 1000 anos depois, 1000 anos depois, você acha que tem judeu aonde, gente? Tem judeu na Península Ibérica. Judeus nascendo na Rússia, judeus filhos de pessoas, netos, bisnetos de pessoas em Ucrânia, em Alemanha. Tem judeu de toda a nacionalidade do mundo. Só não tem da Judéia. Porque a Judéia foi transformada em província romana. E todos os israelitas de lá foram expulsos. Então, onde eles chegavam, os filhos nasciam naquele país e passavam a falar a língua daquele país. E passavam a ser um judeu polonês, ou seja, um israelita polonês. Passava a ser um israelita russo, um israelita ucraniano, um israelita alemão, um israelita inglês, um israelita francês, um israelita de toda nacionalidade. E falando a língua daquele país. Então, do ano 70 ao ano 1070, são 1000 anos. 1000 anos depois, não se fala mais nem hebraico, porque são filhos dos filhos, neto dos netos, bisneto dos bisnetos, morando em vários países do mundo, inclusive na Península Ibérica. Então, nós vemos aqui que do ano 70 ao ano de 1948, são exatamente 1878 anos, quase 2000 anos
de judeus espalhados pelo mundo. Do ano 70, que foi a era que o ano em que todos os judeus da Judéia foram expulsos e se espalhou pelo mundo, até o ano de 1948, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU, as Nações Unidas, se reuniram para dar uma terra, um pedaço de terra para os israelitas, comumente chamados judeus da época, por causa do Holocausto na Alemanha, por causa das perseguições na Espanha. Espanha, sim, israelitas, comumente chamados judeus, que moravam na Espanha, por causa das perseguições em Portugal, sim, israelitas portugueses, israelitas espanhóis, israelitas alemães. Os israelitas, comumente chamados judeus, que Hitler mandou para as câmeras de gás na Alemanha e na Polônia, em outros países que eles conquistaram, que eles invadiram, eles eram cidadãos daquele país. Os israelitas, vítimas do Holocausto pelos nazistas, eles eram cidadãos alemães. Eles eram alemães, filho de filhos, neto de neto, bisneto de bisneto, nasceram ali, gente. Nasceram e cresceram ali. Eram cidadãos alemães. Hitler não matou estrangeiros, ele matou cidadãos alemães, simplesmente porque fazia parte de uma outra etnia, de um outro povo, do povo israelita. Do povo israelita. Então, as perseguições que houve em Portugal, na Espanha e em Portugal, na Península Ibérica, não foi contra estrangeiros, foi contra judeus espanhóis, foi contra judeus portugueses. Expulsaram, tomaram terras. Quantas perseguições que houve. Então lembre-se, não existia nessa época o termo israelense. Então por que as pessoas confundem tanto? Então o israelita, ou seja, o judeu, ele era judeu na Alemanha. A diferença é que era um judeu alemão. O judeu, durante 1878 anos, sem a Judéia, o judeu espanhol da Espanha era um judeu espanhol, cidadão espanhol, ele não era estrangeiro, ele era cidadão da Espanha, cidadão espanhol. Os judeus de Portugal que sofreram perseguição em Portugal, eles não eram estrangeiros, eles não eram gringos, eles eram cidadãos portugueses, simplesmente porque fazia parte de uma outra etnia, da etnia do nosso povo israelita, sofrendo perseguição. Então, quando foi que esse Israel aí surgiu, gente? Esse Israel aí surgiu em 1948. 1948, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Foi criado esse Israel. Aí sim, quando esse Israel aí surgiu o termo israelense, como nacionalidade. E o termo israelense, que é nacionalidade, é para dar cidadania, ou seja, para reconhecer a cidadania daquele que nasceu em Israel, ou que se naturalizou cidadão israelense, cidadão de Israel. Então ele se torna israelense, por nacionalidade, por naturalização. Mas ele pode ser um cristão, ele pode ser um árabe, ele pode ser um turco, ele pode ser um iraniano. Quantos judeus iranianos foram para Israel e receberam cidadania israelense e hoje são cidadãos israelenses? Pessoas de vários países do mundo, que saíram de vários países. Lembrando, não confunda as pessoas da Arábia Saudita como árabes. Sim, eles são árabes, povo árabe, mas a nacionalidade deles é saudita. Então existe sauditas, pessoas da Arábia Saudita, que têm a nacionalidade saudita, mas não são árabes. Moram na Arábia Saudita, nasceram na Arábia Saudita, moram na Arábia Saudita, vivem na Arábia Saudita, têm nacionalidade saudita, mas não é árabe, não é descendente de Ismael. Então, não faça essa confusão confundindo israelense com israelita, porque o israelita e o judeu
é a mesma coisa. Judeu é o termo errado. O correto é israelita, filho de Abraão. Então, israelita é o povo, né? O povo que descende de Abraão. Israelense é o povo, é aquele que nasce ou recebe nacionalidade israelense, ou, né, é naturalizado a cidadão israelense. Então, não pode haver essa confusão nos dias de hoje. Há uma diferença entre um e outro. Então, existem mais israelitas, ou seja, judeus, fora de Israel do que dentro de Israel. Existem comunidades judaicas gigantescas nos Estados Unidos. São cidadãos americanos, são judeus americanos, né? Israelitas americanos, como a gente chama de judeus. Então, a maior comunidade judaica, ou seja, israelita, fora de Israel, é a comunidade judaica americana. Tem a comunidade judaica, ou seja, israelita, do México, da Argentina, do Brasil. São pessoas que são filhos, netos, bisnetos de israelitas, gente, que migraram para esses países aí, e o filho nasceu lá, recebeu cidadania desse país. Filho de judeus que vieram para o Brasil receberam cidadania brasileira, são filhos que já cresceram como um cidadão brasileiro, tiveram seus filhos, netos, bisnetos, como brasileiros, são cidadãos brasileiros com os mesmos direitos e deveres de outros cidadãos aqui no Brasil, que falam português. Muitos nem falam o hebraico, porque essa não é a língua oficial do Brasil, mas uma língua sagrada para nós, israelitas, né? Mas muitos não falam o hebraico. Outros falam hebraico porque o hebraico é uma língua sagrada para nós. Então não confunda, israelense é a nacionalidade. Israelita, ele pode ser israelita em qualquer país do mundo. Pode ser filho de israelita, ou ele se converteu realmente à nossa crença e passou a fazer parte da nossa etnia, mas esse é um outro assunto, né? Porque se fala de filhos adotivos, uma etnia é uma grande família milenar, né? E que descende de um homem, de um patriarca, e tem como fazer parte da etnia por meio de conversão, que são chamados de filhos adotivos da família, tá, gente? Mas esse é um outro assunto. Shalom, Lehi Traut.